Meus amados irmãos, a paz do Senhor. É com alegria que estamos na casa de Deus. Louvamos a Deus pela vida de você que está conosco nesta noite. Está o Moisés Viana ali com a gente, lá de Fortaleza, passando as férias lá. O Moisés, que Deus te abençoe. Amém. Pastor Páscoa, Ayrton, ali do Joás Souza, o Frank Versosa, lá do São Vicente, lá do Joás Souza. Amém. Está conosco a irmã Tassiana e a irmã Emily, lá de Petrolina. Amém. Vieram aqui, a Emily vai passar um tempo por aqui, veio fazer residência em Parnaíba. Ela é lá da igreja do pastor Álvaro, tribo de Gade, e a sua mãe, que o acompanha, a irmã Tassiana. Vocês querem aplaudir o Senhor pela vida dos irmãos que estão conosco? Fiquemos de pé, vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Na carta de Paulo, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12. Primeira aos Coríntios, capítulo de número 12, a partir do verso 1. Como é do conhecimento dos irmãos, nós, nesta noite, já é a quinta terça-feira que estamos falando sobre o credo, a declaração de fé da igreja. Na terça-feira passada falamos o Espírito Santo é uma pessoa. E hoje vamos estar falando que o Espírito Santo é Deus. Se fôssemos colocar uma fraseologia mais precisa e exata, iremos falar sobre o Deus Espírito Santo. Diz assim, a partir do verso 1: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Continuando. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dado a cada um para o que for útil. Verso número 8. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra do conhecimento, a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outra a profecia, a outro o dom de discernir espírito, e a outra variedade de línguas, e a outra interpretação de línguas. Verso número 11 para concluir. Mas há um só, e o Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Pai, eu te dou graças pela leitura da tua palavra. Ela é viva, eficaz, poderosa, incomparável. Não tem uma palavra tão sublime e gloriosa como ela. E nós pedimos que os nossos corações sejam alcançados pelo poder e pela bênção desta palavra. Que sejamos, Senhor, advertidos, orientados, dirigidos pela tua palavra.
pela glória soberana que há nela, Pai, e com confiança que temos em desfrutar, em nome de Jesus, e quem crê diz amém. Podem sentar. Os irmãos que já participam dos estudos são conhecedores. Você que está vindo pela primeira vez ou outras vezes, você pode anotar suas perguntas. A gente vai ter um tempo de ministração e liberar um espaço para que você faça a pergunta, e a gente vai estar ajudando você a compreender o que é ministrado. Amém? O Espírito Santo é Deus, faz parte do quarto ponto do nosso credo. O quarto ponto eu dividi em 2 pontos. 4.1, o Espírito Santo é uma pessoa. E 4.2, o Espírito Santo é Deus. Cremos no Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Triunidade. Ele é consubstancial com o Pai e o Filho. Me tira um pouco esse aí, me ajude aí. Senhor e vivificador, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, que regenera o pecador, que falou por meio dos profetas e hoje continua guiando seu povo em toda verdade. Isso é que fala o quarto ponto do nosso credo, o quarto ponto da nossa declaração de fé. Se os irmãos entenderem que eu estou um pouco apressado, falando um pouco apressado, vocês peçam que eu diminua mais um pouco a pressa do falar, para que seja compreendido. A declaração de fé, ela é uma resposta do homem. Como eu falei, a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus para o homem. E a declaração de fé, o credo, é a resposta do homem a essas doutrinas. Como é que eu compreendo? Como é que eu aceito? Como é que eu vivo? Essa declaração pública é que se define como credo, é que se define como declaração. Hoje nós iremos dar continuidade sobre a doutrina do Espírito Santo, essa paracletologia, que é um nome grego dado ao Consolador, e bem como pneumatologia, que é o nome grego dado, estudo grego estudando ao Espírito. Quando nós mergulhamos neste entendimento vasto sobre a pessoa do Espírito Santo, se você compreender, ele está inserido em todas as Escrituras e dá a nós a liberdade de compreender a sua profundidade de entendimento. O Espírito Santo, sendo ele a terceira pessoa da Trindade, especialmente comissionada para acompanhar e dirigir a igreja entre a ascensão de Cristo e arrebatamento, hoje vamos mergulhar sobre o Espírito Santo como Deus. O Espírito Santo, ele é Deus. Segundo as Coríntios 3,18, diz assim: mas todos nós, com nosso rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem. Mas isso só é possível pelo Espírito do Senhor. Só é possível pelo Espírito do Senhor. A pessoa que nega ao Espírito Santo, ao Espírito de Deus, ele nega a proposta redentora. Porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito do Senhor.
O Espírito Santo fica no nível tão alto no projeto da redenção, que a Bíblia diz que quem peca contra o Pai tem perdão, quem peca contra o Filho tem perdão, mas quem peca contra o Espírito Santo não tem perdão. Esta maestria da sua ação no projeto redentor é porque Ele é a pessoa que foi enviada pelo Pai em nome de Jesus para trazer esta verdade libertadora ao coração do pecador. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, fala-nos que o cristão reflete a glória do Senhor e que o Senhor é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Viaje comigo, me dê liberdade. A Bíblia diz que Deus é Espírito. Quando essa conotação de Deus é Espírito se direciona ao Pai, da mesma forma ao Espírito Santo. Quando se define como Espírito, o invólucro identificador fica longe da nosso entendimento ou da nossa imaginação. O único das três pessoas da triunidade que tem um invólucro identificável e definido é Jesus, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Este invólucro que vestiu a carne humana é este que tem um corpo definido, é este que tem um corpo identificável como o nosso físico. O Pai e o Espírito não. Quem está comigo aqui? Só que a sua glória, tanto a glória do Pai, como a glória do Filho e a glória do Espírito Santo pode ser manifestado na igreja, à medida que eu, particularmente, você individualmente, vamos crescendo, transformados de glória em glória. Esta glória que é manifesta em nós é do Espírito. Vocês estão comigo? Vocês estão comigo ou estão com medo? É do Espírito Santo. É do Espírito Santo. Por quê, pastor? Porque Ele é o morador das nossas vidas. Paulo é muito preciso disso. Vós sois templo de Deus, morada do Espírito Santo. A glória que a manifesta exteriormente em nós é a glória deste morador especial. Eu ia contar um exemplo aqui doido, mas eu vou barrar disso não. Você é como se fosse acesa uma lâmpada fortíssima dentro de um ser humano. Uma lâmpada tão forte, e esta lâmpada ela começasse a refletir a sua potência de luz no interior, que é identificável exteriormente. Quem está comigo aqui? O Espírito Santo em nossa vida não é parte da glória. O Espírito Santo em nossa vida como Deus não é uma partícula da glória. O Espírito Santo em nossas vidas como Deus é a plenitude da glória. É a plenitude da glória. À medida que eu dou liberdade a Ele, à medida que eu deixo Ele trabalhar em mim, à medida que este Deus Espírito tem liberdade de tratar a minha vida, transformar a minha vida, a glória que a manifesta exteriormente é a glória deste Espírito em nosso interior. Amém ou não amém? Vamos continuar.
A Bíblia não se limita a mostrar o Espírito Santo somente como uma pessoa, mas também nos revela que é uma pessoa divina, que faz parte da seidade de Deus, da seidade eterna, infinita, gloriosa. Compõe este ministério lindíssimo da Santíssima Trindade, este Deus que é triuno, ou seja, um único Deus, que se manifesta e se revela em três pessoas. Esta natureza divina do Espírito Santo encontra-se explícita e implícita na palavra de Deus. Explícita está em textos revelados que podem ser lidos e pesquisados dentro da sua origem histórica, escriturística e interpretativa. Implícito está naquilo que ele eleva-nos pela sua inspiração e revela-nos o seu conteúdo. São estas as verdades sublimes das sagradas Escrituras, que diz abertamente que o Espírito Santo é Deus e que também confere atributos e características ao Espírito Santo que indicam que ele é Deus, já que se trata de qualidades exclusivas da divindade. Em Atos, no capítulo 5, 3 e 4, naquela confusão de Ananias e Safira, venderam um terreno, ninguém era obrigado a fazer, mas eles viam as pessoas fazer, eles chegavam lá e disseram assim: eu vou fazer também. A gente vende, fica a parte, e chega lá e diz que vendeu tudo. Aí todo mundo vai elogiar a gente, vai aplaudir. E quando chegou diante de Pedro, disse Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade. Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Não tinha problema nenhum, porque formaste este desígnio em teu coração, porque você formou esse conceito errado no teu coração. Tu não mentistes aos homens, mas a Deus. Esse é um dos textos mais explícitos que traz esta identificação do Espírito Santo como Deus. Essa proposta toda vocês são conhecedora, e eu quero mergulhar mais profundo sobre estas verdades. A Bíblia diz que o Espírito Santo é onisciente, ou seja, o Espírito Santo sabe todas as coisas. Existem atributos de Deus, que é chamado atributos naturais, que só pertencem à divindade. Posso citar alguns deles: onisciência, onipresença, onipotência, imutabilidade e eternidade, passada e futura. Esses termos só tem Deus. Aí tem outros atributos chamados atributos morais: amor, paz, alegria, gozo, bondade, benignidade. Esses são já atributos morais, que são compartilháveis. Ele faz com que as pessoas que o sirvam possam revelar esses atributos. E o Espírito Santo, ele é onisciente. Lá em 1 Coríntios, capítulo 2, 10 e 11 diz: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito Santo, porque o Espírito Santo penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus, para qual dos homens sabe as coisas de Deus, senão pelo Espírito do homem que nele está. Assim também,
ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. O apóstolo Paulo ensina-nos que só quem sabe as coisas de Deus, ou as coisas que Deus sabe, é o Espírito Santo. Isso é onisciência. A onisciência independe do aprender. A onisciência independe do revelar. A onisciência independe do pesquisar. A onisciência independe de análise. A onisciência depende de que forma ela sabe. Ele sabe. A onisciência independe do tempo. Ele sabe. Por isso que Deus sabe do amanhã. Deus sabe do depois da manhã. Deus sabe depois do milênio. Porque a onisciência independe do tempo. A onisciência depende da forma. A Bíblia Sagrada diz: olha, eu te vi, você ainda informe. Eu te vi. Deus falando a Jeremias, no capítulo 1, verso 5, ele disse assim: quando tu estavas se formando no ventre, eu te vi, eu te conheci. Quando você foi e vem ao rebento ao sair, eu te santifiquei. Este entendimento é o revelar da profundidade do conhecimento de Deus, que está sobre as rédeas do Pai, do Filho e também do Espírito Santo. Se o Espírito Santo sabe todas as coisas, é onisciente, e só Deus é onisciente, de forma que o que o texto está nos dizer é que o Espírito Santo é Deus. Segunda coisa, a Bíblia diz que o Espírito Santo é onipresente, ou seja, está em todos os lugares ao mesmo tempo, na sua totalidade. A onisciência, a onipresença, não é estar a cabeça aqui e os pés ali. A onisciência não é estar uma mão aqui e outra mão lá. A onisciência não é Deus estar lá no céu sentado e os pés estão aqui. Não. A onisciência, a onipresença, ele está todo plenamente em todos os lugares. Isso é onipresença. É Deus está aqui plenamente. Pai, Filho e Espírito Santo. Esta verdade está implícita no Salmo 139, versos 7 a 10. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Verso 8. Se eu subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomares asa da alma, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. O salmista diz-nos que não há como fugir da presença do Espírito do Senhor, pois Ele está em todos os lugares. Ora, só Deus pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, pois isto é um atributo que Ele é exclusivo. Se o Espírito Santo está presente em todos os lugares, como diz o salmista, esta é uma outra maneira que essa Escritura nos revela que o Espírito Santo é Deus. A Bíblia diz também que o Espírito Santo é onipotente, ou seja, tem todo o poder. Lucas 1, 35 a 37 diz assim: e respondendo um anjo disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, a virtude do Espírito te cobrirá com a sua sombra, por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que Isabel, tua prima, concebeu um filho na tua velhice, e este o 6º mês, para aquele que era chamado estéril, porque para Deus, nada é impossível.
Sempre quando nós citamos este versículo, nós direcionamos ao Pai. Mas este versículo está falando sobre o Espírito Santo. Ele tem todo o poder. Quando esta manifestação se dá na pessoa do Espírito Santo, é esta virtude que desce e foi liberada, dispensada para a igreja. Como foi lido no texto aqui do verso de número 11, mas é um só mesmo Espírito que opera todas estas coisas, repartindo particularmente como a cada um como quer. Nos dois textos que lemos aqui, é dito que o Espírito Santo faz coisas impossíveis aos homens, pois nada lhe é impossível, também que ele opera todas as coisas conforme a sua vontade. Só quem tem essa liberalidade de ação é um ser onipotente. Os dois textos mostram assim, que não há limite para a operação do Espírito Santo, que pode fazer tudo o que quiser. Ora, isto nada mais é que onipotência, que é outro atributo exclusivo da divindade. Sendo assim, temos que o Espírito Santo é Deus. A Bíblia diz também que o Espírito Santo é eterno. Hebreus 9,14. Quando mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servir ao Deus vivo. Eterno é um ser que não tem princípio. Todas as criaturas têm pelo menos o início. Aquilo que é gerado até na eternidade, como Gênesis 1:1. Só Deus é eterno, pleno, em existência e fora dela. É o único ser que é identificável, sendo Ele o que é. Por isso que o salmista diz: Deus é. Somente Deus é manifestado na sua existência quando implica a fé do homem no tempo. No tempo. Quando implica a fé do homem no tempo, Deus é identificado como existente. Onde é que tem isso, pastor? Hebreus capítulo 11, verso 6. Diz: aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe. Então é no tempo. Creia que Ele existe e que é galardoador do que eu busco, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Fora disso, aí a existência já deixa de ser identificável, porque quem está dentro da existência pode se identificar, ele era, não, mas fora do tempo, Ele é Deus. Ele é Deus, e sendo Deus que é, a eternidade é uma das suas vestes. É uma das suas vestes. Só Deus é eterno, pois só Deus não tem princípio nem fim, e por isso é o princípio e o fim, como diz Apocalipse 1:8. A Bíblia diz também que que o Espírito Santo é santo. É o nome mais identificável do Espírito. Espírito Santo. Efésios 1:13 diz: em quem também vós estáis disposto, depois que ouvirdes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. E o que eu me espanto, eu fiz um levantamento procurando identificável, que tem 85 vezes essa palavra ligada ao Espírito Santo. Santo. Espírito Santo. Além desse texto, tem mais 84 vezes. Espírito Santo. Talvez não haja mais demonstrações
da deidade do Espírito Santo, senão a identidade da sua santidade. Tanto que o próprio nome desta pessoa divina incorporou as características desta pessoa. Ele é santo. Ora, a santidade é um atributo exclusivo de Deus. O próprio Deus diz mais de uma vez que é santo. Levítico 11, 45, 20, 26, 21, 8, 1 Pedro 1, 15, 1 João 2, 20, Apocalipse 15, 4. Portanto, se o Espírito é santo, isto é mais uma eloquente demonstração de que Ele é Deus. De que Ele é Deus. A Bíblia diz também que Ele é verdade. Jesus, quando foi questionado por Filipe acerca de onde é que ele ia, ele disse: Filipe, eu sou o caminho, a verdade e a vida. São chamados os compartimentos do tabernáculo. Jesus está dizendo: olha, eu sou o átrio, eu sou o santo, eu sou o santo dos santos. Neste inteirinho, você pode notar que o Espírito nunca é identificado como caminho. O Espírito é identificado como verdade, porque dali já começa a nomenclatura do tabernáculo de santo e santo dos santos. Vocês estão me compreendendo? Amém? Amém. Nesta identificação é que o Espírito Santo começa. Ele é Espírito da verdade. 1 João 5 e 6 diz, o texto menciona e é explícito ao dizer que o Espírito é a verdade. Jesus mesmo disse: o Espírito Santo é o Espírito de verdade, em João 16, 13. Ora, só quem pode ser a verdade é o próprio Deus, que é chamado a essência da credibilidade universal. Deus derruba, desconstrói todo o conceito humano que diz que não tem verdade absoluta. Tem uma, e ela é uma pessoa identificável a nós, Jesus, e ela é uma pessoa que trabalha conosco, o Espírito Santo. Amém ou não amém? Portanto, quando a Escritura diz expressamente que o Espírito Santo é verdade, está a afirmar mais uma vez a divindade do Espírito Santo. O Espírito Santo, a Bíblia diz que o Espírito Santo também é amor. Você pode notar, na identificação do amor, não está ligado explicitamente a uma pessoa. A Bíblia está dizendo assim: o Pai é amor, Jesus é amor. Nós dizemos assim: Deus é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. É amor. Romanos capítulo 5 e o verso 5 diz: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O amor de Deus, ele é manifesto, vivido, experimentado, desfrutado pelo Espírito Santo em nós. Eu vou até ser mais doido aqui. A personificação do amor da divindade está no Espírito Santo. A revelação do amor divino está no Espírito Santo. Por isso que você blasfemando contra ele, você não tem perdão. Porque o amor de Deus é que nos constrange ao nosso estado e reconhecer que dele tem redenção. Redenção. Eu precisaria de um pouco de tempo aqui para explicar sobre isso. Mas vamos deixar para depois, a gente está mergulhando um pouco mais sobre esta verdade. Romanos 15, 30 diz: rogo-vos, irmãos, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus,
pois derrama este amor em nossos corações, amor de Deus, amor do Espírito. Ora, se o Espírito Santo manifesta em nós o amor, e o amor que derrama em nós é o próprio Deus, tem-se evidentemente a clara convicção de que o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é Deus. Amém. Não vou mexer aqui não. A Bíblia diz também que o Espírito Santo é fonte de vida. É fonte de vida. Romanos 8:2, tanto que fez gerar o Filho no ventre de Maria, como faz Lucas 1:35, a demonstrar, portanto, que o Espírito Santo, ele é criador. O Espírito Santo fez também tornar a vida Jesus, ressuscitando dentre os mortos, como diz Romanos 8:11. Mas ainda não só produz vida física, mas também vida espiritual. Só Deus pode realizar estas coisas, pois só Ele é o Criador da vida. Assim, se o texto sagrado diz que o Espírito Santo faz estas ou tais coisas, é porque estar a dizer que Ele é Deus. A Bíblia diz também que o Espírito Santo está num contexto de que quem desobedece a Ele, peca. Peca. Quem desobedece ao Espírito Santo, peca. Peca. Eu vou deixar esse termo, né, que a pessoa diz, tantos por cento, vou usar esse termo, sou doido para usar isso, eu sou contra isso, tantos termos. Agora, a pessoa da Trindade que mais se é confrontado em desobediência e pecado é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Nós estamos na sua dispensação. Nós estamos no tempo do seu manifestar. Diante disto, é a pessoa que mais é desobedecida. Mais desobedecida. Temos muitos textos que falam sobre isso, sobre blasfêmias, anunciando a palavra que insulta a divindade, e isso leva a uma série de termos, como Jesus que me apresenta e diz, Ele é outro Consolador, é o Espírito da verdade que vem para ficar no meu lugar, Ele vem se manifestar. Ele usa um termo grego chamado halos, que um halos, o que é halos? Halos, eu estou colocando um camarada aqui no meu lugar que tem as mesmas características espirituais, controle, domínio e autoridade que eu tenho. Esse outro que diz, eu vou mandar outro Consolador, uma palavrazinha pequenininha chamada halos. Ele diz assim, esse camarada que eu estou mandando, essa pessoa que eu estou mandando para ficar com vocês, o Consolador, que consolador de vocês, que vai dirigir vocês, que vai convencer vocês, que vai conduzir vocês, esta pessoa está no mesmo nível da minha pessoa, tem a mesma autoridade que eu tenho, tem a mesma força que eu tenho, com um ponto: vocês não podem desobedecê-lo, porque quem desobedece a Ele está sujeito à condenação. Isso é o Espírito Santo. Ele não se confunde nem com pai, nem com filho. Tem outros vários textos aqui. Nosso tempo já foi embora. E leva-nos esse entendimento. Com isso, defendemos, cremos e professamos que o Espírito Santo é Deus, possui atributo divino como onisciência, onipresença, onipotência, eternidade, é Criador, é Santo, Ele é o Senhor da igreja, é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, Deus igual ao Pai,
Pai e ao Filho, como diz Mateus 28:19, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Espírito Santo é da mesma substância, da mesma espécie, do mesmo poder e glória do Pai, do Filho, pois é chamado de outro Consolador, e esta dimensão manifesta desta pessoa não é a parte da divindade, mas sim Deus em toda a sua plenitude. Deus em toda a plenitude. Ele é o Espírito eterno, existe em si mesmo. E eu quero só concluir dizendo: cremos e ensinamos que o Espírito Santo é a pessoa divina, eterna, infinita, possuindo todos os atributos de uma personalidade da deidade, incluindo intelecto, emoção, vontade, eternidade, outras, essas características que foram citadas aqui, dos atributos naturais de Deus. Em todos eles, Ele é coigual, consubstancial, com Pai e com Filho. Ele é Deus. Cremos e ensinamos que o mover pleno do Espírito Santo começou no dia de Pentecostes, manifesto à igreja, quando ele veio do Pai, como promessa de Cristo, para iniciar e completar a edificação do corpo de Cristo. O campo de ação de sua divina atividade inclui convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, glorificar Jesus Cristo e transformar os crentes à imagem do Filho de Deus e refletir na igreja do Senhor a sua glória. Cremos e ensinamos que o Espírito Santo é pessoa sobrenatural, soberana na regeneração, batizando todos os crentes do corpo de Cristo. O Espírito Santo também é aquele que santifica, instrui, dirige e enche de poder para o serviço e sela os crentes para o dia da redenção. Cremos e ensinamos que o Espírito Santo é o instrutor divino. A Bíblia tem uma mente infinita por trás. Deus é o seu autor, inspirador. Tem um tema exclusivo, central, invariável, Jesus Cristo, e tem um intérprete, um revelador das profundezas dos mistérios, que é o Espírito Santo. Diante desta verdade, quando eu quero que os irmãos compreendam que dá para se viver, dá para se experimentar, dá para desfrutar, dá para sentir, dá para ouvir o Espírito Santo. Ele é uma pessoa e é Deus na nossa dispensação. Você crê nisso? Muito obrigado e que Deus abençoe.